agora um assunto importante, que inclusive eu vou casar com um bastidor que eu deixei de dar quando eu falei do ex-presidente Lula, que está na Europa fazendo um giro, eu vou contemplar aqui agora. A União Europeia quer propor uma lei, gente, atenção, para proibir a importação, ou seja, que a Europa compre soja e carne de áreas desmatadas. Esse projeto prevê que as empresas terão de comprovar que estão fornecendo produtos limpos, que não causaram desmatamento. Aí é que vem, né, Fernando Nakagawa, como é que isso afeta o Brasil? Adianto, pesadamente. Muito, Dani, muito. Porque a União Europeia aparentemente caminha para ser o primeiro grande parceiro comercial do Brasil a botar isso em lei de que só produtos com origem comprovada e sustentável poderão ser comprados pelos mercados europeus. A gente está falando de um mercado de 27 países, gigantesco. Semana passada, o Reino Unido teve uma iniciativa bem parecida, só que das empresas privadas, grandes supermercados, grandes redes de restaurante. Agora a gente está falando de governo, União Europeia, Comissão Europeia propõe isso em lei. E para o Brasil seria absolutamente uma virada de página, porque só exportaria se tivesse origem comprovada. E a gente está falando de produtos como soja, carne, madeira, cacau, café. Então, a gente até preparou alguns grandes números do que o Brasil exportou no ano passado para o bloco europeu. São cifras impressionantes. Então, só em soja, o grão mais os derivados, a gente teve mais de 5 bilhões de dólares. Café, mais de 2 bilhões. Café, grão e subprodutos, né? Além disso, madeira, mais de 1 bilhão de dólares, mais de 1 bilhão e meio. E carne bovina e derivados, mais 700 milhões de dólares. É tudo disso que estamos falando. Se o Brasil não tiver políticas ambientais responsáveis e que sejam críveis, com números, com monitoramento de satélite, com rastreabilidade, Dani, vão parar de comprar os produtos brasileiros. Isso é uma péssima notícia para a nossa economia, que depende muito, sim, das exportações desses produtos de commodities para que a gente traga dólares para o Brasil e que a nossa economia cresça e gere emprego, que é o que mais a gente precisa hoje. E aí, Nakagawa, eu trago aqui o bastidor que eu deixei para a gente fazer esse pacotaço que une a iniciativa da União Europeia com o Lula. O ex-presidente Lula está fazendo um giro lá. E segundo pessoas que estão acompanhando essa viagem do ex-presidente Lula, a questão, gente, do estímulo a energias limpas, né? E da percepção de que vai ter de haver uma guinada nos parques industriais, inclusive, para manter a questão do meio ambiente, da preservação do meio ambiente como central, ela é disseminada na Europa como um todo. E o Brasil, o ex-presidente Lula, está sendo muito questionado a esse respeito. E começa-se a perceber, dizem as pessoas que estão próximas e que estão acompanhando essas conversas, Nakagawa, que chefes de Estado, porque para a gente entender, né? Lula teve hoje com o Macron, sim, mas o próximo chanceler da Alemanha teve com o ex-presidente Lula também, o sucessor de Angela Merkel. Ele vai estar com o presidente da Espanha também, ou seja, chefes de Estado. Nessas conversas, a questão do meio ambiente no Brasil virou tema central, inclusive um certo nariz torcido para o agro brasileiro. Está virando uma queimação de filme meio generalizada, porque falando aqui de desmatamento de queimada, Nakagawa, e o ex-presidente Lula está tendo de martelar muito que o Brasil não pode pagar, essa é a frase que Lula vem repetindo, segundo pessoas com as quais eu conversei. O Brasil não pode pagar por uma minoria criminosa. Lula tem dito, olha, o agro brasileiro é ponta, é tecnológico, é líder no mundo. Vamos lembrar do que era até aqui, porque essa é uma minoria ruidosa, criminosa, que vai mudando a imagem do Brasil. Agora, a cobrança é impressionante. Todas as conversas que eu tive dizem, não existe mais, esse não é um tema paralelo. Na Alemanha, que a Merkel conservadora, isso não é um assunto da direita, um assunto da esquerda. Todos os partidos cobram e os verdes, sim, cobram mais. Mas isso virou eixo central de discussão na Europa e é por isso que é preciso ficar atento ao que o Naka está detalhando. Se vem uma lei e se vem a má vontade, contamina, digamos, a produção como um todo sem uma triagem muito bem feita, o Brasil pode pagar muito caro pela imagem que se consolidou lá fora. Fala, querido. Dani, só no setor privado aqui do Brasil, do agro, o que eu tenho ouvido é
pouco adianta o esforço porteira para dentro que os grandes produtores têm feito para limpar a sua produção, né, torná-la verde, se porteira para fora o governo fecha os olhos para madeireiros e garimpeiros que estão destruindo a floresta. E aí todo o esforço privado, porteira para dentro, é jogado no lixo. Então é preciso um esforço, o setor privado e o setor público, para que toda a produção brasileira tenha esse selo verde. Para essa medida começar a valer, ela precisa ser aprovada pelo parlamento dos 27 países, dos 27 membros da União Europeia, mais o Parlamento Europeu. Portanto, não é uma medida que começaria a vigorar amanhã, mas está caminhando aí, indicando essa medida, Dani.